Fala galera com futuro garantido. Então pessoal, dando continuidade a essa série de relatórios trimestrais desse trimestre aí, terceiro trimestre de 2020, hoje nós vamos falar de uma empresa que fez IPO esse ano, que é a Petz. Então bora pro conteúdo. Então pessoal, já deixa a sua curtida aqui no vídeo e bora entender um pouco o que é a Petz, Já fica bem simples pelo nome. A Petz aí é um pet center, é um shopping dos seus animaizinhos de estimação, que facilita, uma loja que tem tudo sobre os seus animais, que você consegue comprar para eles, ou seja, tanto equipamentos aí para facilitar o convívio com seus pets, como também, um ponto interessante é que algumas das suas lojas, além de funcionar 24 horas, também tem assistência médica, ou seja, também tem veterinários disponíveis aí para atender seus bichinhos de estimação. E como é uma empresa nova na Bolsa de Valores, vamos dar uma olhada em como ela desempenhou nesse trimestre. Eu vou abrir aqui no computador e bora lá ver o release de resultado da empresa. Pessoal, antes da gente vir aqui para o computador, não se esqueça de deixar sua inscrição no nosso canal aí para estar colaborando com o crescimento do nosso canal e poder contribuir com outras pessoas no conhecimento e saber analisar também na hora que ela for investir em uma empresa. É isso, bora pro conteúdo. Então pessoal, já deixei aberto aqui o release de resultado do terceiro trimestre de 2020 da Petz e nós vamos descer aqui para ver quais foram os seus principais destaques do terceiro trimestre de 2020. Então pessoal, é sempre interessante falar sobre isso e durante essa série aqui desses trimestres que a gente está comentando um pouco sobre os resultados, sempre o relatório vai começar com esses destaques, então vamos ver. Então no terceiro trimestre de 2020 já teve 10 inaugurações de lojas, então um aumento aí de lojas, agora com a totalidade de 120, como vocês conseguem ver, já tem 120 unidades de lojas aí, e foram 25 abertas nos últimos 12 meses, ou seja, num período de um ano ela conseguiu abrir 25 lojas e só nesse trimestre ela abriu 10, ou seja, ela está crescendo exponencialmente aí o número de lojas próprias. Isso é bem interessante, esse modelo de negócio, esse aumento de lojas, porque ela consegue atender várias regiões do Brasil, e não só centralizar em apenas um local essas lojas. Vamos lá então, crescimento de 32,3% ano contra ano, Se você relacionar um ano contra ano, ela teve aí, uma venda de estoque, um crescimento de venda de estoque de 32,3%. Isso é bem interessante também. Receita brutal, ou seja, tudo que a empresa vendeu, a receita bruta, desculpa, como falei brutal aqui, pareceu uma receita lutadora, não, é a receita bruta total, beleza pessoal? De 450 milhões, crescimento de 51% se comparado ano contra ano. Imagina isso, hein pessoal, uma empresa ela crescer 51%, é bem interessante isso, lembrando que isso é crescimento de receita, A receita é tudo que a empresa vai vender, aqui ela não está pegando nem os impostos, aqueles primeiros impostos que é o COFINS, o PIS, então ela não está pegando nem esses impostos iniciais. É a receita bruta total, não está pegando a receita líquida, mas já é um crescimento interessante. Vamos ver o digital agora, Um crescimento de 392% ano contra ano, representando 25% aí da receita total. Outra parte interessante que fala também é a questão do omnicanal. Esse omnicanal, pessoal, é uma estratégia, Esse índice é uma estratégia nova aí, adotada por várias empresas de varejo, principalmente Magazine Luiza, Via Varejo, e que está trazendo bons resultados aí para o e-commerce. Isso é bem interessante focar, hein? E o crescimento, olha só, crescimento de quase 400% nessa parte de e-commerce, de receita bruta digital. Isso é muito interessante porque, principalmente em momentos como esse de crise, de coronavírus, as pessoas estão optando por pedir em casa. Então elas não estão querendo se locomover até a loja, principalmente pelo esse risco à saúde.
e isso vem, né, crescendo muito, e as empresas que sabem aproveitar isso não estão tendo, né, não estão apresentando grandes perdas mesmo em um período de crise. Então elas estão conseguindo crescer em volume, né, de receita, de vendas, de lucro, mesmo com um período de pandemia. Isso é bem interessante. A questão do lucro bruto também teve um crescimento aí, né, como vocês podem ver, de quase 50%, tranquilo? Receita, EBITDA, né? O EBITDA ajustado. EBITDA, pessoal, o que é isso? É o lucro antes dos impostos, depreciação e amortização, ou seja, é quase o lucro líquido aí da empresa, só que antes dos impostos e depreciação também de equipamentos, manutenção de equipamentos. Então ela teve um aumento de 34%, que é bem interessante se comparado com o outro ano. E o lucro líquido da empresa, um aumento de 47,5%, que é bem interessante aí. E o mais interessante aqui também, que ela falou, representando 3,8% da receita bruta total. Ou seja, ela teve, parece que uma redução, né, na questão da margem líquida dela, porque no terceiro trimestre de 2019 foi 3,9%. Então, a margem, né, líquida da empresa é o lucro líquido dividido pela receita líquida, só que aqui ele está comparando com a receita bruta. Então é interessante a gente ter esse comparativo e nós vamos tentar olhar até no status invest. Se não tiver lá, a gente vai fazer o cálculo aqui mesmo no vídeo, tá, pessoal? Então vamos descer, como eu sempre falo, né? Aqui vai ter uma mensagem da administração, vai ter alguns resultados, qual é o foco da empresa para que foi o foco da empresa nesse trimestre, qual está sendo, né, o foco da empresa nos últimos meses. Só que eu não vou dar foco nisso, né? Aqui mostra também a participação dela em cada estado, como que tá, quantas lojas ela está abrindo, em qual estado ela está abrindo as lojas. Nós não vamos dar foco nisso e vamos dar foco nos resultados mesmo. Então vamos já direto aqui para o DRE da empresa e a comparação do DRE dela. Beleza? Aqui nós já temos a demonstração do resultado do exercício, né, que é o famoso DRE, e nós temos a receita bruta de vendas e serviços prestados. Como eu disse, a empresa ela não faz só venda, ela também presta serviços aí médicos, né, dentro das suas lojas mesmo. Isso é bem interessante, pessoal. É um conceito aí para mim que revolucionou esse mercado pets, porque é muito difícil, né, para quem tem um cachorrinho aí sabe disso, você encontrar um veterinário, né, durante aí 24 horas. Então algumas lojas da Pets, né, ela oferece esse serviço 24 horas para você, né, conseguir levar o seu cachorrinho, o seu bichinho de estimação. Isso é bem interessante. Eu vou tentar dar um zoom aqui para ficar mais tranquilo para todo mundo ver os números, né? Então vamos lá. Demonstração de resultado do exercício. Receita bruta. Vamos lá. A empresa ela teve, né, como a gente viu, quase 56%, né, se eu não me engano, aí, de receita a mais. Ou seja, 56 não, 46%, se eu não me engano. Então ela teve um crescimento, olha, do terceiro trimestre, né, se comparado ano contra ano, terceiro trimestre de 2019 com o terceiro trimestre de 2020, olha o crescimento dela, né? Ela quase dobrou aí o seu crescimento, né? De 300 ela foi para 450. É bem interessante sempre verificar isso. Então ela está vendendo mais, ela está operando mais. A receita líquida, como eu disse aqui, dentre elas vai ter os impostos, né, e outras deduções, como está falando aqui. E aí a gente chega na receita líquida. Como vocês podem ver, também teve um crescimento bem expressivo se relacionado ano contra ano. Beleza, pessoal? Ou seja, a empresa está desempenhando legal e ainda está abrindo lojas, né? Isso é bem interessante. Então já vamos bater, pessoal, direto aqui no lucro do exercício, que é uma parte bem interessante para a gente verificar, né, da empresa, que é o que realmente vai para o caixa dela, né, depois da sua operação. Ela teve aí 17 milhões, se comparado com o outro ano que foi de 11 milhões. Isso aqui dá o que? Vou abrir a calculadora rápido aqui, pessoal, porque esse release de resultado não está mostrando. Então vamos lá, 11.565 dividido por 17.061 é igual, né, 67%, né? É só a gente multiplicar aqui por 100
vai ver que ela teve um crescimento aí de 67,78% só no lucro líquido. Então ela está tendo um crescimento bem expressivo aí, né, na sua produção, né, no seu processo. Isso é bem interessante, pessoal. Imagina você com uma empresa, né, desse porte aí, que ela vende 450 milhões, né, de reais, ela conseguir ter um crescimento no seu lucro, no seu resultado final aí de aproximadamente 67%. Então é bem interessante isso. E agora vamos ver como que está operando a margem líquida da empresa, pegando aqui o resultado de receita, né? Sempre é interessante fazer esse cálculo também. Normalmente eu uso status invest, tá, pessoal? Mas como esse release de resultado saiu ontem à noite, não foi ainda passado lá para o site, então eu vou fazer os cálculos aqui com vocês, beleza? Então eu tenho 17,61, calma aí que foi um número a mais aqui, dividido por 450, 160, beleza? Vezes 100. Então, pessoal, eu tenho uma margem aí líquida de 3,8, né? Praticamente o que foi falado lá em cima. Beleza? E essa margem líquida, pessoal, é bem importante comentar sobre ela, que é uma margem muito apertada assim que a empresa está trabalhando aí. Mas é isso, pessoal, que eu tinha para falar nesse vídeo. É uma empresa que ela está desempenhando muito bem aí, né? Esse trimestre ela conseguiu um crescimento bem alto, mas ela ainda está trabalhando, né? Como nós vimos aqui o cálculo, uma margem líquida bem baixa. Então, alguns processos, né, que pode atrapalhar ela, algumas despesas operacionais aí, se caso aumentar, né? Tanto do processo produtivo, né? Se algum distribuidor, né? Algum produtor, desculpa, dos equipamentos que ela distribui, né? No varejo dela, nas lojas dela, aumentar um pouco o preço, talvez pode, né, atrapalhar aí a margem dela e ela reduzir o lucro líquido. Isso é bem interessante você saber quando você for, né, investir em uma loja, mas em uma empresa, né? Mas essa loja, né, a Petz, ela está com um crescimento bem alto aí de um trimestre para o outro de quase 67%, né, de crescimento no lucro líquido, o que é bem interessante. É isso que eu queria deixar para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, acesse a nossa comunidade do Telegram. Vocês podem perguntar lá, sintam-se à vontade que a gente vai estar respondendo. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.